Olá, bem-vindo ao nosso treinamento de Brigada de Incêndio. Meu nome é Claudinei, tenente do Corpo de Bombeiros de São Paulo, oficial da reserva, enfermeiro com pós-graduação na área de emergências e cuidados intensivos. Nesse módulo de aula, que trata de primeiros socorros, teremos os seguintes objetivos: estabelecer medidas de prevenção para doenças cardiovasculares, identificar os sinais e sintomas do infarto agudo do miocárdio e do acidente vascular encefálico, executar medidas de primeiros socorros para vítimas com perda súbita de consciência. Tenha uma boa aula. As doenças chamadas cardiovasculares correspondem às principais causas de morte no mundo. Basta dizer que 8.760.000 pessoas morreram de ataque cardíaco em 2017, dado disponível aqui da OMS. 6.240.000 ocuparam o segundo lugar com derrame cerebral. São as principais causas de morte no mundo e são evitáveis com o uso de medidas preventivas. Já que os fatores de risco mais importantes estão aqui citados: sedentarismo, pessoa não se movimenta, está sempre em atividade parada, a parte cardiovascular dessa pessoa fica afetada. Exercícios periódicos, pelo menos 3 vezes por semana, 30 minutos, auxiliam bastante na parte cardiovascular. Obesidade está muito relacionada à hipertensão arterial, ao desenvolvimento de diabetes e a problemas relacionados à coluna vertebral, articulações, excesso de colesterol no sangue. O colesterol é importante para a estrutura celular, para a formação de hormônios, mas o excesso pode contribuir para entupimento da artéria, em especial se associado ao cálcio. Cálcio e colesterol formam pedras duras. E aí vale uma observação: muitas vezes nós aceleramos esse processo, induzidos por propagandas enganosas. Exemplo: suplementos de cálcio. Suplemento de cálcio para quem está doente. Foi feito exame e verifica a necessidade da suplementação. Excesso de cálcio causa arritmia cardíaca, pedra nos rins, na vesícula biliar e, associado ao colesterol, entupimento de todas as artérias corporais, incluindo as cardíacas e cerebrais. Muitas vezes a pessoa sem necessidade toma cálcio de manhã, tarde, noite, sendo que na alimentação regular, no queijo, copo de leite, muitas vezes é suficiente para suprir essas necessidades corporais. Então fiquem atentos, especialmente quem tem colesterol elevado, para não entrar na onda do consumo de cálcio como suplemento alimentar. Aqui embaixo em vermelho estão 3 fatores de risco que são chamados pacote da morte, porque os 3 juntos produzem uma redução de aproximadamente 15% da vida da pessoa: hipertensão arterial, tabagismo e diabetes. Pressão arterial é chamada de morte silenciosa. Ao longo do tempo ela vai causar lesão renal, muita gente perde o rim por pressão alta, lesões oculares, o coração fica grande e fraco, levando à arritmia cardíaca e a parada cardíaca por fibrilação ventricular. Falaremos sobre isso na parte de reanimação cardiopulmonar. Tabagismo mata mais do que todas as doenças associadas juntos: homicídios, suicídios, incêndios. O tabagismo é uma das principais causas de morte do mundo. E o diabetes também não tratado. Vamos falar particularmente sobre cada um. Então existem valores de pressão arterial considerados adequados. Então quem tem pressão elevada deve aferir, medir com frequência.
O que é considerado normal? Segundo dados aqui da Sociedade Brasileira de Hipertensão. A pressão máxima menor que 120 e a pressão mínima menor que 80. Podemos dizer aqui que 11/7 é um valor ideal. Lógico que isso depende de cada paciente, do histórico de vida dele. Já considera pré-hipertenso quem está acima de 12 e acima de 8. 13/8. 14/9. Já diz que a pessoa está numa hipertensão de estágio 1. Pressão arterial elevada, já no estágio 2, 160/100 ou mais que isso. E a emergência médica, que pode levar à morte, infarto agudo do miocárdio, derrame cerebral, 180/110 ou além disso. Temos que estar atento a esses valores e, se for o caso, submeter a tratamento de diminuição da pressão arterial. Podemos pensar na revisão do estilo de vida, redução do colesterol, redução do consumo de sal, aumento de exercícios físicos regulares e, se for o caso, a medicação. Com relação ao tabagismo, são 5,4 milhões de mortes por ano no mundo, principal causa de morte isoladamente. O tabaco mata mais que o HIV, tuberculose. A malária é um dos tipos de doença que mais mata no mundo, produzida por um mosquito. Segundo a OMS, o tabaco é responsável pela morte de metade dos consumidores. Se não alterar a tendência, cerca de 1 bilhão de mortes no século XXI, em comparação com 100 milhões no século XX. Então nós temos aí acrescentado em 100 anos praticamente 100 vezes a mortalidade. Medidas educativas e tratamento pode reduzir. Acontece que somente 5% dos dependentes de nicotina, que é a droga que vicia, consegue se livrar dessa droga, nicotina. Embora exista nicotina pura para venda na farmácia, as pessoas obtêm a nicotina em geral da queima do tabaco. Mas o tabaco tem na sua composição tolueno, fósforo, ácidos, cádmio, butano, até veneno para rato tem. A queima disso produz centenas de substâncias cancerígenas e outras milhares de substâncias tóxicas, responsável por câncer de cabeça, pescoço, estômago, rins, câncer de pulmão, enfisema pulmonar, infarto agudo do miocárdio e derrame cerebral. Então, se computarmos esse conjunto de coisas, veremos que ele é a arma que mais mata no mundo. Com relação ao diabetes não tratado, diabetes é uma doença que se dá pelo não aproveitamento dos açúcares, em geral por deficiência na produção de insulina. A insulina é produzida pelo pâncreas. Tem gente que nasce com esse problema, ou pelo menos é descoberto na infância, que não há aproveitamento da glicose. E a pessoa precisa então fazer uso frequente da insulina. Mas o diabetes, ele pode ser adquirido. Diabetes tipo 2 pode ocorrer em qualquer fase da nossa vida. Existem outros distúrbios que levam ao diabetes. Como suspeitar que uma pessoa tem diabetes? Ele apresenta muita sede, urina muito, desidratação. Urina muito, desidrata, toma água. Por que ele urina muito? Porque tem que usar a urina para eliminar o excesso de açúcar. Em geral, vai haver um excesso de açúcar na urina desse paciente, enquanto que numa pessoa normal não vai haver açúcar nenhum. Aumento do apetite. Embora ele coma muito, o açúcar, que é a principal fonte de energia do corpo, não é aproveitada porque não tem insulina. A insulina permite que esse açúcar adentre a célula e execute o processo de queima junto com o oxigênio, consequentemente a produção de energia. Esse açúcar fica acumulado no sangue. Acumula na microcirculação, levando
as sérias consequências: cegueira, distúrbios vasculares nas pernas, amputação de perna e pé, cegueira, impotência sexual, infarto agudo do miocárdio, derrame cerebral, são consequências posteriores do diabetes não tratado. Agora, qual o grande problema? Eu descubro que sou diabetes, que tenho diabetes. De cada 4 pacientes, somente 3 estará em tratamento no primeiro ano. E no 4º ano, somente 1 estará em tratamento. Isso faz com que as pessoas exponham a riscos cardiovasculares pelo desenvolvimento do diabetes não tratado. Existe tratamento gratuito nos postos de saúde. Existe um programa chamado Saúde da Família, que pode dar orientação, inclusive os insumos gratuitos. Mas como é uma vida rigorosa, em que ele tem que medir frequentemente o consumo de glicose, comparado com a produção ou uso de insulina, ele acaba muitas vezes deixando para lá. E as consequências serão severas. Se reduzirmos esses fatores de risco, não vamos desenvolver doenças como infarto agudo do miocárdio e derrame cerebral. E vamos falar inicialmente sobre o infarto agudo do miocárdio, também conhecido como ataque cardíaco. Nosso coração, ele tem que funcionar a vida inteira. Normalmente ele é do tamanho do seu punho fechado. A hipertensão pode causar a hipertrofia, mas também a perda de força muscular. Com relação às artérias coronárias, esses são os vasos sanguíneos que levam sangue para o próprio coração funcionar. Elas devem estar saudáveis. A pressão arterial produz danos nas artérias. Colesterol, junto com cálcio e outras substâncias, podem entupi-las. Substâncias como o cigarro podem agredi-las, torná-las frágeis e acelerar o processo de entupimento das artérias, porque milhares de substâncias tóxicas serão deglutidas, inaladas durante o ato de fumar. O processo chamado arteriosclerose se dá com o uso do colesterol junto com o cálcio em excesso. Esse colesterol, chamado o mau colesterol, ele acaba infiltrando entre a túnica íntima, que é o revestimento interno da artéria. As pessoas, de maneira geral, elas têm uma informação assim: entope dentro da artéria, mas não é verdade. Colesterol é uma maneira simplória de informar uma pessoa leiga. O colesterol se infiltra entre a camada interna, que é lisa, e a camada que corresponde à parede da artéria. Vai se infiltrando. Cada vez o espaço interno vai ficando menor. Chega um momento que essa parede pode até se romper, formar um coágulo de sangue, obstruindo completamente a artéria. Então nós temos aqui um exemplo de uma camada de colesterol e a redução do calibre. Geralmente, quando essa redução é muito grande e passa pouco sangue, conforme há uma demanda maior do coração, ele vai subir uma escada. O coração precisa bater mais rápido. Ele começa a sentir dor no peito. Significa pouco oxigênio chegando no músculo cardíaco e ele está incapaz de funcionar. Ele precisa de muito oxigênio para funcionar. A angina pectoris, ou dor no peito, se resolve como? Inicialmente a pessoa ficando em repouso, que diminui a necessidade de oxigênio naquela área, ou tomando medicamentos que vão dilatar as artérias. Mas, em curto prazo, ele deve fazer cirurgias de revascularização do miocárdio. Então existem vários recursos, como stent, que é uma mola que se coloca dentro da artéria e alarga a parede dela, criando um túnel para a passagem do sangue, fazendo com que ele tenha uma sobrevida, mas ele terá que mudar o estilo de vida anterior. Quando essa obstrução é completa, teremos em minutos
e a seguir vai acelerar esse processo, começa a morte celular, chamado infarto agudo do miocárdio. Infarto, morte celular, agudo, de forma súbita. Miocárdio é o nome que se dá ao músculo cardíaco. 300 mil pessoas por ano sofrem infarto, 30% é fatal e a estatística diz o seguinte: mais de 50% morrem dentro de casa ou no ambiente de trabalho. E os motivos são variados. Exemplo, não reconhece em si próprio ou num familiar, num amigo, que ele está infartando. Mesmo porque muitas vezes o infarto não se associa à dor no peito. Uma pessoa com dor no peito, ela tem mais chance de sobreviver, porque ela identifica logo que é um problema cardíaco, ou pelo menos supõe que seja, avisa um amigo, um familiar, e chega rápido no hospital. Enquanto que alguém que sente somente uma queimação na boca do estômago, uma dor nas costas, está suando muito, ânsia de vômito, vai associar esses sinais com outros problemas de coluna, problemas estomacais, tendem a resolver esse problema em casa, em vez de procurar ajuda no hospital, chegando tardiamente. O tratamento na primeira hora é decisivo para evitar a morte por infarto agudo do miocárdio. Tempo é músculo. Quanto mais o tempo passa, maior a lesão muscular. Quando que vamos suspeitar como brigadistas de um infarto agudo do miocárdio? Desconforto torácico. Nunca dor no peito. Desconforto torácico. Alguém que de forma súbita, progressiva, começa a apresentar uma queimação, uma pressão, uma ardência. Se for dor, você tem um indicativo maior. Uma dor que aperta, que arde, que queima. Uma dor que não se concentra numa área apenas, mas ela pode irradiar para braço, mandíbula, para as costas. Isso associado a suor excessivo e palidez. Então, desconforto torácico, sudorese, palidez, são os 3 sinais típicos do infarto agudo do miocárdio. Mas poderão haver queixas como dormência ou formigamento no braço, em geral esquerdo, dor de estômago, que sem relação com alimentos que ele ingeriu, ou gastrite, úlcera, dor nas costas, não relacionada a problemas de coluna ou musculares, mal-estar geral, tontura, ânsia de vômito, e aí com o agravamento do problema poderá apresentar dificuldade respiratória, respiração rápida, superficial e outras complicações. Também podemos imaginar que ele sofreu infarto agudo do miocárdio quando ocorreu a perda súbita de consciência. Isso é um dado importante porque nós costumamos menosprezar o desmaio. Ah, foi uma pressão baixa, daqui a pouco ele recupera. Perda súbita de consciência é o principal sinal do infarto agudo do miocárdio e do derrame cerebral. Nós veremos o tratamento disso no decorrer da aula. Com relação ao acidente vascular encefálico, também conhecido como derrame cerebral. Os fatores de risco são os mesmos que entopem a artéria do coração, entopem de qualquer área do corpo. No caso aqui estamos falando de artérias cerebrais. 85% dos AVS, também chamado de AVC, acidente vascular encefálico, são isquêmicos, entopem uma artéria. 15% rompe, sangra dentro da cabeça. Rompe uma artéria, sangramento interno dentro da cabeça. E uma das causas disso é o aneurisma cerebral. Uma dilatação na artéria que se torna frágil. Então imagina uma artéria com uma bolha que vai se tornando frágil e se rompe. Problemas genéticos e a hipertensão arterial são fatores de risco para a formação de aneurismas cerebrais. Podem estar agrupados, não só um isolado, podem ter vários dentro da cabeça. Não é possível que um socorrista identifique se a pessoa está com
um AVC isquêmico ou hemorrágico. Isso é feito através de exames clínicos hospitalares. Mas é possível saber que ele está com um derrame cerebral porque os sinais são típicos e são 3 os sinais mais frequentes. Toda pessoa que se queixa de perda de força muscular de um lado inteiro do corpo, está insensível, está dormente, está formigando, ele está com dificuldade em falar ou articular palavras, está com a boca torta, enquanto ele está consciente, nós podemos pensar que existe 85% de chance dele apresentar um acidente vascular encefálico. Precisa encaminhá-lo imediatamente para um hospital. No serviço profissional, chamamos isso de escala de AVE de Cincinnati. Isso nos dá uma ideia de dano cerebral, que pode ser por entupimento ou por um rompimento de uma artéria que irriga aquela área cerebral. Por falta de oxigênio, o tecido cerebral irá morrer. Devendo lembrar que as células cerebrais, elas começam a morrer com 4 minutos sem oxigênio e se completa a morte cerebral com 10 minutos sem oxigênio. No cérebro existem algumas irrigações colaterais, mas esses tecidos cerebrais eles podem ser correspondentes, por exemplo, a fala, a audição, a visão, o olfato, o paladar. Poderá haver a perda total ou parcial dessas funções, inclusive a morte em decorrente dessa obstrução ou desse sangramento acontecer em qualquer estrutura dentro da cabeça. Por isso que até que tem um diagnóstico tecnicamente chamado de acidente vascular encefálico, já que o encéfalo é composto por cérebro, cerebelo, tronco encefálico. Inclusive essa região está ao controle da respiração. Os primeiros socorros, tanto para infarto agudo do miocárdio quanto AVE, inclui o acionamento imediato da brigada de emergência, através do ramal de emergência correspondente, e o acionamento imediato de uma ambulância de um serviço de emergência médica, que pode ser o SAMU, na ausência desse serviço regional, corpos de bombeiros, ou a iniciativa privada. Ou, enquanto a vítima estiver viável de ser transportada num veículo particular, por exemplo, está consciente, tomar a iniciativa de transportá-la para um hospital de referência da região. Geralmente um hospital de grande porte, que consiga dar continuidade nesse atendimento. Mas já falamos sobre transporte em veículos particulares, as consequências e as responsabilidades que deveremos adotar para intervir nas intercorrências durante um eventual transporte. Importante que o desfibrilador externo automático seja levado para o local assim que eu tiver ciência de que alguém está com sinais e sintomas de infarto agudo do miocárdio, mesmo estando consciente, porque o próximo estágio é inconsciência e poderá evoluir para a parada cardiorrespiratória, que para a nossa avaliação é uma vítima inconsciente e que não se observa movimentos respiratórios torácicos ou abdominais durante 10 segundos de avaliação. Por que isso? Isso é preventivo. Não posso esperar que a vítima entre em parada cardíaca para acessar um desfibrilador. Cada minuto sem desfibrilação corresponde a 10% menos chance de alta hospitalar. Nós falamos sobre sobrevivência para se tornar mais simples. Haverá uma aula exclusiva sobre o desfibrilador. Vítimas conscientes dentro da empresa ou dentro de casa. Evitar que ela realize qualquer esforço físico. Essas vítimas têm que ser carregadas, transportadas. Não posso falar, vem, anda comigo até a sala. Vamos andando até a ambulância. Uma cadeira de rodas deve ir até ela. Ah, mas eu não tenho cadeira de rodas. Senta numa cadeira. Carregue-a com a ajuda
de 2 ou 3 brigadistas. Quanto mais esforço físico, maior a possibilidade, por exemplo, no infarto agudo do miocárdio, afetar o funcionamento cardíaco, que já está sobrecarregado, porque já está com parte do coração morrendo por obstrução da artéria, e agora expõe a um trabalho cardiovascular ainda maior. Lembre-se que todo paciente consciente, ele está no estresse da morte. Paciente consciente que sabe que ele é acometido de um infarto, de um derrame, ele pensa na possibilidade de morte, fica ansioso, isso aumenta a frequência cardíaca, o consumo de oxigênio aumenta. Procurar confortá-lo é estar junto dele, mostrar que ele será atendido em breve por uma ambulância, estará dentro de um hospital, dar expectativa de melhora. Muitas vezes afastando pessoas ao redor que está somente aumentando o seu estresse. Vamos imaginar uma mãe infartando, vendo vários filhos chorando ao redor. É um quadro que só aumenta o estresse a que ela está submetida. Qual mãe quer ver o sofrimento de seus filhos ou de outros familiares? Ficou inconsciente, eu decido por ela. Então, sempre, se ela respira, vou obter assistência médica através do transporte imediato para um hospital, preferencialmente pelo serviço de emergência médica regional. Solicitar um desfibrilador obrigatoriamente. Manter a vítima na posição de recuperação com as vias aéreas liberadas. Manter a temperatura corporal. Monitorar o tempo inteiro a respiração. Porque se ela entrar em parada cardíaca, devemos utilizar as técnicas de ressuscitação cardiopulmonar. Nós aprenderemos a intervir na vítima desmaiada através de procedimentos simples de avaliação e tratamento da vítima inconsciente, com a colocação na posição de recuperação. Existem alguns procedimentos extremamente errados, não devem ser usados. Antigamente existia um hábito de desmaiou, colocar as vítimas com as pernas para cima, numa cadeira, num móvel qualquer. Esse procedimento tem sido abolido ao longo do tempo, mas ele ainda persiste por aí. Isso pode comprometer a vida do paciente. Primeiro, se ele está de costas, a língua vai obstruir a garganta, porque a língua está presa na mandíbula, a mandíbula relaxa, a língua desce, obstrui a garganta, ele não consegue respirar. Tem gente que piora o quadro colocando travesseiro ou algo embaixo da cabeça, porque supostamente estaria machucando a cabeça da vítima, quer deixar mais confortável, quando na verdade está contribuindo mais ainda para a obstrução da via aérea. Se eu elevo as pernas de alguém, especialmente se for obeso, comprimo o estômago dele contra o diafragma, que é o músculo da respiração, produzindo grave dificuldade ventilatória. Basta dizer que um obeso tem dificuldade de dormir de costas, porque ele sente falta de ar. Também ao espremer o estômago, ele vai apressar a regurgitação de todo o alimento que está dentro do estômago. Isso poderá ser aspirado e comprometer o pulmão. Aspiração de vômito é mortal para qualquer pessoa. Vai levá-lo para uma UTI, trazer graves danos pulmonares, inclusive a morte. Mas pensemos também no seguinte: essa vítima teve um derrame cerebral, 15% é hemorrágico. Supostamente, a ideia era levantar as pernas para o sangue dessa região fluir com mais volume na cabeça. Por que eu quero mandar mais sangue para a cabeça de uma pessoa que está apresentando sangramento interno? Então, essa justificativa não vale. Posso agravar o quadro desse paciente. Também, se eu quero mais sangue circulando, significa mais trabalho cardíaco em alguém que está infartando. Por isso que, no mundo inteiro, se orienta vítima inconsciente decúbito lateral, na posição chamada posição de recuperação. Cuidado com outros procedimentos como
Oferecer líquidos para a vítima beber. Nunca ofereça líquidos para uma vítima beber, porque certamente vai ocorrer vômito e ela poderá broncoaspirar, causando complicações pulmonares. Não adianta esfregar álcool na face, nos punhos, de forma a estimular alguém que teve um infarto agudo do miocárdio, um derrame cerebral, uma pressão baixa, uma hipoglicemia. São usos e costumes que não se justificam tecnicamente. Uma pessoa com hipoglicemia vai precisar de açúcar na veia. Um infartado, tratamento de UTI. Muitas vezes cirúrgico. Também alguns estímulos como bater no rosto, espetar com agulha, torcer o mamilo, esfregar fumo no nariz, são procedimentos bizarros sem nenhuma finalidade. Sempre a prioridade será o atendimento pelo serviço de emergência médica local, transporte em ambulância, porque eu tenho uma equipe profissional, eu tenho oxigênio, tenho possibilidade de, durante o transporte, se houver a parada cardiorrespiratória, dar o atendimento a uma parada cardiorrespiratória com o veículo em movimento. E uma informação relevante: toda grávida deve ser colocada em decúbito lateral esquerdo. Vamos observar aqui que no final de uma gestação, peso do bebê, líquido amniótico, placenta, útero, chega a corresponder a 8 ou mais quilos. Se uma grávida for mantida de costas, teremos um peso sobre duas estruturas vasculares. Veia cava inferior, ela recolhe sangue de toda a região inferior do corpo e a única entrada de sangue do lado direito do coração. Então, tubulação principal de sangue das veias para o coração. Se comprimida, diminui a quantidade de sangue que chega ao coração, consequentemente, menos sangue no pulmão para ser oxigenado, menos sangue retorna para o lado esquerdo através da aorta abdominal, que em vermelho significa transporta sangue oxigenado. É uma forma de representar o sangue oxigenado. E irriga toda a estrutura abdominal, pélvica, membros inferiores. Então, esse comprometimento da circulação materna, e também esse peso fica em cima do diafragma, causando dificuldade ventilatória, traz também complicações para o feto. Alguém não conhece, pega uma grávida e deixa de costas até a chegada de um resgate. Ela estará trazendo comprometimento para 2 pacientes. Não só para ela, quanto para o feto. Só o fato de estar de costas, a pressão cai 30 milímetros Hg. Vamos fazer uma análise. Estava 11/7, cai para 8/4. Leva a estado de choque uma vítima com esta pressão. Então, sempre o lado esquerdo será o mais adequado, porque como a veia passa do lado direito da coluna vertebral, se um paciente é colocado do lado esquerdo, esse peso todo cai para a lateral, menos peso sobre a veia cava inferior. Melhor circulação materna, melhor circulação fetal. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Assista essa videoaula tantas vezes quanto for necessário. Quanto mais você treina, mais você melhora o seu desempenho. Até breve.